Amados irmãos, muito boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus nos abençoe mais uma vez e fortaleça o nosso encontro para que possamos aproveitar ao máximo toda esta energia de tranquilidade, de alívio, de saúde, de bom ânimo nesta casa feita de amor, onde aqui nós nos revitalizamos e reabastecemos para a continuidade das nossas lutas. Esses aprendizados tão importantes, dos quais nós precisamos participar e colher um bom aproveitamento, valorizando esta atual encarnação, que sem dúvida nenhuma é importantíssima para o nosso processo evolutivo. Nós queremos saudar a todos, cumprimentar efusivamente muitos corações que já são amigos nossos, que já nos receberam com muita alegria, e também saudar a todos aqueles outros que futuramente estarão assistindo a essa exposição através das mídias digitais. Porque hoje, graças a Deus, o Espiritismo sofre um processo de divulgação em massa pelos 4 quadrantes do nosso universo, num processo extremamente positivo, levando conforto, levando equilíbrio, levando alegria de viver para milhões e milhões de pessoas, resgatando muita gente do suicídio, inclusive. Isso nós podemos até falar de sobejo, porque nas nossas entrevistas que fazemos lá na Baixada, nós temos nos deparado com muitos corações extremamente desesperados, um índice de suicídio alarmante, que o tratamento espiritual, graças a Deus, tem conseguido debelar, porque o Espiritismo, essa religião de amor que chega até nós, é a resposta do céu aos veementes apelos da criatura humana. Nestes tempos conturbados, onde todos nós nos apresentamos inseguros, amargurados, entorpecidos, desanimados, o mundo espiritual abre as suas comportas para derramar sobre cada um de nós a taça da misericórdia. Porque efetivamente os nossos apelos feitos ao Pai Criador, eles têm sido atendidos em larga escala. E os tratamentos espirituais realizados na Casa Espírita têm atingido resultados excelentes, trazendo para muitas pessoas a alegria de viver e a possibilidade da vida plena voltar a restaurar os corações. E tudo isso, meus irmãos, porque os ensinamentos espíritas, modernos, atualíssimos, são muito bem fundamentados em obras magistrais, dotadas de conteúdo altamente inteligente, que trazem para nós uma proposta moderna, uma proposta de amadurecimento, uma proposta de dilatação de valores, de arejamento de mentes e de fortalecimento de corações. O Espiritismo, como quer Herculano Pires, é a síntese do processo do conhecimento.
Síntese do processo do conhecimento significa formação de homens e mulheres inteligentes e capazes, mulheres valentes, dotadas de personalidades firmes, ao lado de homens honestos, empreendedores e caritativos. É essa a razão da nossa conversa de hoje. Nós nos apoiamos, nós nos socorremos em o Evangelho segundo o Espiritismo. Mais especificamente no capítulo número 7, bem-aventurados os pobres de espírito. É a primeira bem-aventurança de Jesus que nós vamos encontrar no Sermão da Montanha, que envolve os capítulos de 5 a 7 do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a vertente do Evangelho que servirá como pauta para a nossa conversa de hoje, desenvolvendo essa bem-aventurança de Jesus, está no item número 13, a missão do homem inteligente na face da terra. Uma mensagem psicografada em Bordeaux, em 1862, pelo espírito de Ferdinando, que assina Ferdinando, um espírito protetor. Bem-aventurança, para quem não sabe, é uma proposta de vida. Bem-aventurança significa uma diretriz, um norteamento, um caminho apresentado por Jesus que, se seguido com inteligência e com obediência, reverte em saúde, em equilíbrio, em bom ânimo, em alegria, em inteligência e, acima de tudo, fortaleza de ânimo e gratidão a Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Muita gente se confunde quando se depara com esta bem-aventurança de Jesus. Porque no sentido comum, no senso comum da vida das pessoas, a expressão pobre de espírito, ela tem uma conotação pejorativa, significando uma criatura destituída de valor. Um ser humano que não tem compromisso com a vida, não tem compromisso com o próximo, não tem compromisso com as pessoas, não tem compromisso consigo próprio, não tem compromisso com Deus. É o protótipo de uma criatura maldosa, indiferente, orgulhosa, egoísta. Por isso que muitas vezes as pessoas, num julgamento precipitado nas situações do cotidiano, as pessoas dizem uma para a outra: mas você é um pobre de espírito, você não vale nem o que respira, você não vale nem o que come, no intuito de desdenhar, de diminuir o outro. E Jesus aparece nos ensinando que os pobres de espírito são aquelas criaturas humildes, são aquelas criaturas que se colocam diante do universo no seu devido lugar, considerando em primeiro lugar a grandeza do processo da vida, a magnitude da vida, diante da misericórdia e do amor de Deus. Este Pai que nos criou da luz das estrelas, este Pai que nos criou para trabalhar, para servir, para amar, para cumprir os seus desígnios
que são todos de paz, de amor, de trabalho e de realizações na face da terra. Então, uma criatura pobre de espírito é uma criatura que sabe se colocar no seu devido lugar diante da grandeza da vida. Uma criatura que se coloca como filha de Deus, como filha da luz. Uma criatura pobre de espírito é uma criatura que pensa, que sente e que raciocina. É por essa razão, meus irmãos, que o Espiritismo é uma doutrina para quem pensa, para quem sente e para quem age. Quem não quiser pensar, não pode ser espírita. Espiritismo é estudo constante, é pensamento para funcionar. Péssima notícia para quem não gosta de estudar. Péssima notícia para quem encabula a aula. Para quem não gosta de estudar, é realmente muito ruim. A criatura vai ter que ser criativa. Aí é que é a grande bênção do Espiritismo. O Espiritismo é uma religião que desenvolve a criatividade nas pessoas, trazendo para as pessoas alternativas de vida, todas baseadas no exercício da inteligência que nos foi dada por Deus. Um dos maiores presentes que a criatura humana recebe do Criador, além do livre-arbítrio, é a inteligência, a capacidade de raciocinar, de se colocar diante das situações, no intuito de transformar as situações em aprendizado. Nós temos inteligência para ser utilizada. Daí o tema dessa noite, a missão do homem inteligente na face da terra. E Kardec foi muito inteligente quando ele colocou esta mensagem em O Evangelho segundo o Espiritismo. No fechamento desse capítulo, ele foi muito claro. A missão do homem inteligente na face da terra, designando a expressão homem como sendo homem e mulher, como sendo a espécie humana, o espírito encarnado. Então, para não falar a missão do homem inteligente, a missão da mulher inteligente, ele englobou a expressão homem, abrangendo o gênero humano, homem e mulher, que, aliás, são companheiros de viagem, são irmãos de caminhada, caminhando um ao lado do outro, para se ajudarem, para se assistirem, para se ampararem nos caminhos da vida. E Ferdinando começa a mensagem desta noite dizendo que a inteligência para o homem deve ser, acima de tudo, motivo de gratidão a Deus. O homem não deve, de forma nenhuma, se envaidecer da sua inteligência, principalmente quando ele a desenvolve amplamente, quando ele adquire a capacidade de analisar as situações com detalhes, com precisão, com raciocínio refinado. Mesmo que o homem se transforme numa sumidade na face da terra, a tal ponto de ser uma pessoa extremamente respeitada e com fama mundial, ainda assim, isto não é motivo para envaidecimento, porque a nossa inteligência ainda tem limites muito estreitos na face dessa terra. Por mais que nós saibamos, por mais que estudemos, por mais que conheçamos
as mais variadas áreas da atividade humana, por mais títulos acadêmicos que ostentemos e mais abrangência que tenhamos nos meios intelectuais e artísticos, isso não é de forma nenhuma motivo para nos envaidecer. Por que não, meus irmãos? Porque nós estamos aqui em aprendizado, todos nós. Nós não podemos nos esquecer que num mundo de provas e expiações, como o nosso, onde ainda o mal prepondera, onde ainda não se atingiu um entendimento fraterno entre a maioria das criaturas, num mundo como o nosso, todos nós ainda somos espíritos inexperientes, espíritos necessitados de estudar muito, de aprender bastante mesmo. Nós precisamos aproveitar muito cada encarnação. Então nós não temos motivos para nos envaidecer. E se Deus permitiu que nós reencarnássemos num meio onde nós pudéssemos desenvolver a inteligência, se Deus nos deu a outorga, a chance de reencarnar num meio onde o nosso raciocínio pudesse ser colocado para funcionar, foi exatamente para que nós utilizássemos essa inteligência a nosso benefício e também a benefício do nosso próximo, para que nós pudéssemos auxiliar os companheiros de caminhada, conduzindo essas almas para Deus, atraindo esses corações para Jesus. E como nós podemos fazer isso? Através do nosso bom ânimo, da nossa mensagem de amor, da nossa palavra de esperança, mas principalmente, meus irmãos, através do exemplo. E aqui nós nos lembramos do grande benfeitor Emmanuel, quando ele diz que a palavra edifica, mas o exemplo arrasta. O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, ele tem uma afirmação que se casa muito bem com o tema de hoje. Ele diz o seguinte: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Ele faz alusão ao fermento. E Emmanuel, em Fonte Viva, através da mediunidade de Chico Xavier, numa mensagem intitulada Fermento Espiritual, Emmanuel nos dá uma comparação muito interessante. Ele diz o seguinte: o fermento é uma substância que excita outras substâncias quando se faz uma preparação. Nós sabemos que o fermento é um fungo, é um organismo vivo, que nós utilizamos na gastronomia, na culinária, para as nossas receitas, para a preparação dos nossos bolos, das nossas tortas. A essa hora da noite, não, gente? Falando de torta, falando de bolo. Isso para mostrar que quando uma torta, quando um bolo está no forno, o fermento começa a se alimentar da farinha, começa a liberar gases, e aí a nossa torta cresce. O nosso bolo vai crescendo, vai ficando estruturado por conta do fermento. E esse fermento, meus irmãos, na vida cotidiana, no sentido espiritual da vida, somos cada um de nós. A nossa vida é um fermento espiritual
influenciando outras vidas. Portanto, com a nossa inteligência, nós podemos influenciar as outras pessoas. E seria muito bom que essa influência fosse para o bem, que essa influência fosse para a paz, que essa influência fosse para o amor. Porque ninguém, meus irmãos, ninguém vive só. Ninguém vive só. Por mais autossuficiente que cada um de nós suponha ser, nenhum de nós pode dispensar a colaboração do outro. Porque todos estamos num processo de interexistência, influenciando e sendo influenciados, emitindo vibrações, emitindo pensamentos, emitindo emanações para milhares e milhares de criaturas e, ao mesmo tempo, recebendo milhares e milhares de outras influenciações, emanações e pensamentos. Porque tudo é dinâmico, as coisas são dinâmicas, o mundo é dinâmico, não é estático. A vida é um processo extraordinário de permuta. E, portanto, a missão do homem inteligente na Terra é ajudar, é auxiliar, é influenciar positivamente as criaturas. E isto, claro, tanto para homem como para mulher. Nós somos fermentação espiritual. A inteligência é uma fermentação espiritual no campo da vida. Todos nos influenciamos. E a mulher tem uma capacidade extraordinária, um senso crítico fora do comum, na capacidade de utilizar a inteligência para construir coisas positivas e belas, transformando situações complicadas em grandes lições de vida. Allan Kardec tem um artigo na Revista Espírita. A Revista Espírita é um material extraordinário, onde nós temos 12 volumes com estudos e reportagens muito bem organizados por Kardec, para mostrar que o Espiritismo é um vasto campo de ciência e de pesquisa. Num dos artigos da Revista Espírita, se a nossa memória não estiver nos traindo, está na Revista Espírita de 1858. São 12 volumes, de 1858 a 1869. E um desses artigos, inclusive, veio à tona quando o nosso irmão introduziu a reunião de hoje, quando ele falou a respeito se a missão não deveria ser da mulher inteligente na face da terra. Quando o nosso irmão fez menção a isso, imediatamente veio o artigo de Kardec na Revista Espírita à nossa mente. E o artigo tem o seguinte título, meus irmãos: A mulher tem alma? Olha só, meus irmãos. Olha o título, é uma interrogação. A mulher tem alma? Porque durante muito tempo, meus irmãos, pensou-se que a mulher não tinha alma. Durante muito tempo, a civilização cresceu com a ideia de que a mulher era apenas uma moeda de troca, um objeto, uma alimária na sociedade, estando sujeita às paixões e aos apetites masculinos. Então, Kardec, nesse artigo, ele rebate esse tipo de pensamento que era colocado, inclusive, por alguns religiosos, por alguns sacerdotes de ponta, sacerdotes conceituados, que colocavam a questão de que a mulher não tinha alma. O homem tinha alma, mas não a mulher. Então, Kardec rebate essa afirmação, mostrando que a mulher é extremamente inteligente.
E ele comenta, inclusive, o fato de que as mulheres, inclusive, estudavam, as mulheres galgavam títulos universitários, se desenvolviam na sociedade, exerciam a sua influência, e que através das informações dos espíritos, Kardec deixa bem claro que a mulher é um ser em evolução, é um espírito em evolução, tanto quanto o homem também é. E que pelo fato do espírito não ter sexo, podendo reencarnar tanto em organismos masculinos como em organismos femininos, não há motivo nenhum para qualquer diferença, para qualquer discriminação. Até porque homem e mulher devem reencarnar não só para desenvolver a masculinidade e a feminilidade, mas todas as facetas da personalidade. E a faceta que nós estamos analisando hoje é a inteligência. Portanto, não há nenhum motivo para dizer que mulher não tem alma. E muito menos motivo para dizer lugar de mulher é na cozinha. Sim, lugar de mulher é na cozinha, é verdade. Tanto quanto o lugar do marido também é na cozinha, para compartilhar tarefa. Compartilhar tarefa. A missão do homem e da mulher inteligente na Terra é exatamente essa, o compartilhamento de tarefa, o compartilhamento de experiências. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito de Ferdinando traz para nós uma analogia muito interessante. Ele compara a inteligência a uma enxada. E a enxada é um instrumento agrícola para se utilizar no plantio, nas culturas, cavando a terra. Então ele diz, a natureza de um instrumento colocado na mão do trabalhador dá a ideia do uso que o trabalhador deve fazer desse instrumento. A enxada que um jardineiro coloca nas mãos do seu auxiliar não dá a ideia de que esse ajudante de jardineiro deve cavar a terra para facilitar a plantação? Pois bem, o que nós imaginaríamos se esse ajudante de jardineiro utilizasse a enxada para agredir o seu senhor, para agredir o jardineiro, em vez de cavar a terra? Seguramente nós acharíamos um absurdo, nós consideraríamos isso horrível. Uma coisa que não tem cabimento. É a mesma coisa, meus irmãos, que acontece quando o espírito encarnado deturpa a sua inteligência, utilizando a sua inteligência para prejudicar as pessoas, utilizando a sua inteligência para denegrir a ideia de Deus, utilizando a sua inteligência para colocar na mente do seu irmão a ideia da negação da alma, negando a realidade do espírito, semeando ideias materialistas, insuflando a discórdia. Isto, meus irmãos, é um péssimo uso da inteligência. E o que a gente acha disso? Ah, mas o jardineiro que utilizou a enxada para agredir o seu senhor deve ser expulso do jardim. No tocante ao uso da inteligência, meus irmãos, acontece a mesma coisa. Quando uma criatura malbarata a sua inteligência, quando a criatura faz mau uso da inteligência, utilizando esse instrumento que deveria ser um instrumento de amor, um instrumento de pacificação, de ânimo e de trabalho, para semear a discórdia,
para patrocinar a guerra, para implantar a confusão entre as pessoas, esta criatura sofrerá as consequências do mau uso de sua inteligência através de reencarnações corretivas e dolorosas, através das rudes expiações, que não significam de forma nenhuma decreto divino, mas sim corrigenda e reeducação. Porque se hoje, meus irmãos, a hidra da guerra está presente na face da terra, é exatamente por conta dos louros da atividade intelectual que não receberam a educação espiritual. E quem diz isso é novamente Emmanuel, o grande benfeitor de Chico Xavier, através da obra O Livro da Esperança. Numa mensagem intitulada Supercultura, ele diz: os louros intelectuais, quando não recebem educação espiritual, acabam patrocinando o horror das guerras na face do planeta. A mesma inteligência que levantou navios que se assemelham a verdadeiros palácios flutuantes, é a mesma inteligência que também elabora o torpedo que transforma esses verdadeiros palácios flutuantes em cinzas. Se hoje o homem tem a capacidade de viajar através de verdadeiras asas metálicas que varrem continentes, transformando as viagens impossíveis em percursos de pouco tempo, de continente a continente, a país, essa mesma inteligência que edificou os aviões supersônicos é a inteligência que aprimora o bombardeio que destrói as próprias casas da criatura humana. Por quê, meus irmãos? Porque não se pode aprimorar a inteligência e descuidar do sentimento. Da mesma forma que não se pode aprimorar o sentimento com desprezo pelo raciocínio. A inteligência, para cumprir a sua missão na Terra, ela tem que caminhar junto com o sentimento. E o sentimento requintado por excelência é o sentimento do amor. Há necessidade, meus irmãos, de se falar de Deus numa cultura materialista como a de hoje. Há necessidade de que a inteligência seja colocada a serviço de Jesus para que as coisas melhorem na face da terra. Por essa razão, meus irmãos, a missão do homem inteligente na terra está atrelada ao desenvolvimento espiritual do homem e do mundo. Está atrelada à formação de seres humanos honestos, de homens e mulheres decididas, de criaturas versáteis e dinâmicas, através da inteligência colocada a serviço do amor. E quanto mais o homem se endurece pelo orgulho e pela vaidade, quanto mais o homem se petrifica, transformando o seu coração numa usina de maldade, mais ele se candidata a reencarnações corretivas, a expiações dolorosas, através das quais, para o seu próprio bem, a sua inteligência é temporariamente suspensa, o seu livre-arbítrio é temporariamente inutilizado, diríamos assim, o seu livre-arbítrio é suspenso, cerceado, agora veio a palavra, para que este homem se prive, para que esta mulher evite continuar cometendo asneiras que lhe comprometem a sua situação espiritual. Nada existe fora dos contornos divinos. Nada existe no mundo
que não tenha uma razão de ser. Por trás do pior sofrimento, da situação mais difícil, está uma razão que nós desconhecemos, mas que a misericórdia de Deus conhece. Por mais grave que seja a nossa situação, meus irmãos, por mais que estejamos vertendo lágrimas pelas comportas dos nossos olhos e que o sofrimento pareça avassalador, tudo tem uma razão de ser. E o tratamento espiritual está presente na face da terra para nos dar calma, para nos dar paciência, para nos dar bom ânimo, a fim de que não desistamos da luta. Porque o sofrimento de hoje é a ventura do amanhã. A lágrima de hoje é o sorriso do amanhã. O mistério do hoje é o esclarecimento do amanhã. E se uma criatura tem a sua inteligência temporariamente suspensa, o seu livre-arbítrio parcialmente cerceado, numa reencarnação dolorosa através de uma enfermidade degenerativa, aí está um tratamento amoroso que está sendo feito nesse espírito imortal para que essa criatura se corrija e possa compreender a luz linda que ela tem dentro de si e não conhece. Porque somos luz, luz das estrelas, criados em potência, gemas brutas em processo de lapidação, para amar, para trabalhar, para viver, para sentir e dilatar essa inteligência, para que essa inteligência seja instrumento da misericórdia divina. Portanto, fazer o planeta Terra brilhar, fazer as pessoas sorrirem, fazer o ser humano voltar a ter a alegria de viver em plenitude, é esta, sem dúvida, a missão do homem inteligente na Terra. A enxada que é colocada no solo da vida, para que em atrito com o chão do mundo, a enxada vai cavando a terra e vai colocando dentro dessa terra a semente bendita do Evangelho de Jesus. E esta semente vai germinando com a influência revitalizadora do Espiritismo, a potência moral do Espiritismo que descrucificou Jesus. Porque com o Espiritismo, o Cristo desceu da cruz. O Cristo desceu da cruz e veio até nós. O Cristo entrou nas nossas casas. O Cristo entrou nos nossos lares. O Cristo entrou na casa espírita. E a reencarnação hoje é a grande realidade que tem a resposta para todas as nossas dúvidas, eliminando dos nossos cérebros conturbados e manipulados pela intimidação o fantasma da dúvida, a tempestade do desânimo, o temporal da angústia, para colocar a pouco e pouco, num processo de reestruturação, o sol da vida, o sol do amor, porque nós somos amor em última instância. Um benfeitor espiritual, numa reunião mediúnica, na semana passada, lá em Santos, disse para nós o seguinte: Deus, no momento de luz, criou as belezas estelares através das estrelas coruscantes. No momento de paz, Ele criou esse universo extraordinário onde todos nós nos movemos. E no momento de amor, Deus pensou profundamente e criou os espíritos imortais. Cada um de nós, criados da luz das estrelas, saídos das mãos luminosas de Deus, com o prêmio de sermos homens inteligentes, mulheres inteligentes,
colocados na terra a serviço da caridade e da iluminação espiritual. Esta é a missão do homem inteligente, a missão da mulher inteligente na terra. O Espiritismo, como religião abençoada do amor e da paz, como religião do bom ânimo e da liberdade de viver, é realmente a resposta do céu aos divinos apelos da face da terra. Neste momento conturbado, onde cada um de nós, inseguro, vacilante, entorpecido, cada um de nós formula o seu apelo ao mais alto e o plano espiritual abre as suas comportas, derramando sobre nós a taça da misericórdia. E a taça da misericórdia é a taça da valorização da vida, de todos os valores que dão significado para o homem e para a mulher. Companheiros de viagem que caminham lado a lado na grande jornada da experiência e da iluminação. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Um grande abraço a todos e uma chuva de felicidade para todo mundo, que é o que todo mundo aqui merece. Que assim seja.